Amém. Queridos, sem mais demoras, vamos iniciar então o culto. Amém? Eu vou pedir para que o pastor Mário inicie este culto, fazendo... Amém, pastor Mário? O senhor me escutou? Ouvi. Alto e bom tom. Amém. Amém. Queridos, eu quero cumprimentar todos, com a graça e com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus e dizer para os irmãos que a saudade é muito grande, irmãos, de podermos voltar a estar juntos, no templo, abraçarmos, o nosso carinho afetuoso um pelo outro, pelos outros que temos. Eu estou sentindo muita falta disso, Isso é a minha índole, isso é de mim, eu gosto de fazer essas coisas, mas, por outro lado, nós temos que cumprir, o protocolo, nós sabemos que as coisas estão muito sérias, mas nós devemos continuar fazendo o que nós estamos fazendo, clamando ao Senhor. Então, vamos orar, vamos apresentar as famílias. Eu quero orar por você nessa hora que está me ouvindo, Assim, aquela oração de pé de orelha, de pé de ouvido, parece que ela nos acalma, um pouco mais, nos dá uma certa tranquilidade e uma motivação para nós continuarmos caminhando. Então, oremos. Ore também, tá? Ore junto comigo. Não só concorde com o que eu vou dizer, mas mande para Deus também o sentimento do teu coração. Amado Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos aos pés da cruz e debruçados para inclinarmos diante do poder do Deus Altíssimo e Todo-Poderoso. Nós entramos na sua presença para glorificar a Trindade Santa do Senhor nosso Deus, apresentar a Ti, ó Deus Santo, a nossa adoração, apresentar ao Senhor, meu Deus, o nosso sofrimento, meu Pai, a distância, meu Deus, da irmandade, a distância física, porque a distância espiritual nunca nos separa, porque estamos em todo tempo interligados sempre pelo mesmo Espírito. Nós te pedimos nesta noite, Pai Santo, nos aproxime mais pelo teu Espírito Santo, para que nós possamos lembrar mais dos nossos irmãos, das famílias cristãs e humanidade, aqueles que padecem, meu Deus, aqueles que estão passando por um sofrimento terrível. Nós oramos, nós clamamos por essas vidas, pelas famílias, não somente pelas famílias cristãs, mas também pelas famílias humanidade, porque todos estamos debaixo do mesmo jugo e da mesma opressão. Mas pedimos ao teu Espírito Santo nesta noite, conforta o nosso coração, fortalece-nos, ó Deus Santo, cura, meu Deus, todos os enfermos, de todas as qualificações de enfermidade, seja ela qual for, tanto faz se ela é espiritual ou física. Nós apresentamos ao Senhor nesta noite, pedimos, intercedemos em favor de todas as famílias, nossa parentela, nossos amigos, nossos irmãos na fé, oramos pelas autoridades governamentais e pedimos ao Santo Espírito de Deus, estenda uma parte do teu manto para cobrir, meu Deus, toda a nação brasileira. Em nome do teu Filho amado Jesus, receba a nossa adoração nesta noite, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glórias a Deus. Pastor Mário, muito obrigado. Amém. Glórias a Deus. Queridos, abra comigo, por gentileza, a sua Bíblia, no livro de Salmos, número 5. Livro de Salmos, número 5. Versículo 13 e 14. Salmos, número 5, versículo 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, ou seja, sem sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta... desculpa, irmãos, só um minuto.
Queridos, é Salmo não, Mateus. Desculpa, tá? Mateus. Evangelho de Mateus. Aí todo mundo ficou agora perdido, hein? Nossa. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Tá bem pertinho, hein? Salmos de Mateus, hein? Aí não tem como acompanhar, né, irmãos? Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 13 e 14. Me perdoem, tá, irmãos? Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Versículo 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. Amém? Glórias a Deus. Vamos louvar ao Senhor? Vamos louvar ao Senhor com o hino Jó. Amém, queridos? Vamos louvar o Senhor? Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória.
Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre. Para sempre. Amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Você pode adorar o Senhor, você pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Vamos louvar também, queridos, o hino Vasos Quebrados. Glórias a Deus. Só voltar. Em pedaços minha alma estava, mas por sua graça refeito sou. Sem nada em troca, fui resgatado, me libertou, me libertou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Pois segue agora, posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Com falhas e com fraquezas, o teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei teu vaso, pra o mundo ver o teu poder. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Pois segue
vida Ele entregou. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Agora nós podemos ver, não é verdade, queridos? Glórias a Deus. Eu queria nessa hora dar oportunidade para o irmão Cláudio louvar ao Senhor. Amém, irmão Cláudio? Irmão Cláudio, por favor, irmão Cláudio, louve ao Senhor, exalte ao Senhor. Vou pegar o violão. Tá bom, amém. Glórias a Deus. Enquanto isso, irmãos, exalte ao Senhor. Amém? Deus é bom. Agora nós podemos ver através da graça, sublime graça do Senhor. Por favor, imerecido. Amém. Nós saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Quem quer ser cheio do Espírito Santo de Deus nessa noite? Vamos pedir para o Espírito Santo nos encher nessa noite. Amém, irmãos? Do poderoso fogo e o sacrifício sou. O poderoso Espírito caminhava por inteiro, enche-me. O poder do fogo e o sacrifício sou. O poder do Espírito enviado por inteiro, enche-me até transbordar, derrama sua glória, enche-me até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória. Derrama sua glória, derrama sua glória, até transportar, derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me, enche-me,
Até derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória. Aleluia, Jesus. Nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Amém, Aleluia, Deus Todo-Poderoso. Amém. Deus abençoe. Amém, irmão. A Aleluia. família. Amém. Oh, Deus, em nome de Jesus. Abençoado. Aleluia. Aleluia, Jesus. Amém, meu irmão. Deus é bom. Glórias a Deus. Aleluia. O Senhor venha continuar abençoando sua vida, sua família. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria pedir nesse momento para que a pastora Michele fizesse essa oração de agradecimento pelos louvores. Amém. Amém. Eu gostaria que todos vocês colocassem de pé na casa de vocês. Amém. Amém. Que nessa hora nós possamos, Gabriel. elevar o nosso pensamento, o nosso coração ao Senhor Jesus. Amém. Nós estamos no meio de uma pandemia, mas essa pandemia não nos atrapalha de glorificarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Isso foi só algo que Deus permitiu para que nós colocássemos nossas cabeças nos lugares e pensássemos sobre tudo que nós estávamos fazendo. Amém. Eu acredito, eu tenho fé e esperança que quando isso passar, nós iremos voltar melhores. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que nós possamos orar nesta hora. Maravilhoso Deus, nós engrandecemos o teu santo nome nesta hora, Espírito Santo. Sim, Jesus. Que o Senhor possa abençoar nesse momento todos os corações contritos, os corações duros, Pai, os corações, Senhor, que não estão, Senhor, para te adorar. Espírito Santo, troque o nosso coração, tira, Senhor, todo o coração duro, Pai. Coloca, Senhor, um coração, Senhor, segundo o teu coração em nossas vidas. Que nós possamos ser homens e mulheres de Deus, Pai. Que nós venhamos, Senhor, ser luz, Pai, na terra. Que nós venhamos ser sal, Espírito Santo de Deus. Que nós venhamos, Deus, ser melhores a cada dia, Jesus. Nos envolva com o teu poder, Pai. Enche-nos, Pai, com a tua glória, Espírito Santo de Deus. Renova, Senhor, os nossos corações. Tira toda tristeza, Pai, toda desilusão, toda falta de encorajamento, Espírito Santo. Faça de nós, Senhor, pessoas encorajadas, porque nós somos teus servos, Senhor. Nós te servimos em espírito e em verdade, Pai. Que nós não venhamos brincar de ser crentes, Senhor. Em meio a essa pandemia, que nós venhamos te glorificar cada dia mais e mais. Guarda, Senhor, as nossas famílias, as nossas casas, Senhor, os nossos lares. Passa, Senhor, o teu sangue nos umbrais das nossas portas, Deus. Nós somos povos hebreus, Espírito Santo de Deus. Nós não somos egípcios, Espírito Santo. Abençoe as nossas vidas, Pai. Nós te damos graças, Senhor. Obrigada pelo teu cuidado, pela tua misericórdia, Espírito Santo. Todo coração duro que caia por terra em nome de Jesus, Deus. Obrigada, Senhor. Fique conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Vamos poder tomar assento? Abra conosco, irmão, a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, como nós já lemos, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós acabamos de ler agora há pouco, irmãos, Jesus dando duas instruções
maravilhosas para nós, servos do Senhor, para nós que queremos fazer a vontade de Deus. Primeiro, no versículo 13, nos mostrando que nós somos o sal da terra, ou seja, nós fazemos a diferença na terra. E que também somos a luz do mundo, ou seja, nós temos a luz de Deus em nossas vidas e iluminamos o mundo. Mas o que eu quero frisar com os irmãos essa noite é o versículo 48. Mateus capítulo 5, versículo 48. Deus irá falar profundamente aos nossos corações nessa noite. O Senhor vai revelar coisas maravilhosas aos nossos corações. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 48 de Mateus capítulo 5. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. Amém? Mais uma vez oremos. Senhor Jesus, aqui está a tua palavra. Continue falando conosco, Senhor. Que teu Espírito Santo, meu Deus, venha, Pai, soprar aos nossos ouvidos, venha, Senhor, abençoar nossa mente, para que possamos, meu Deus, transmitir a tua palavra, Senhor, aos teus servos, à tua amada igreja. Assim, Deus, eu oro e desde já te agradeço, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos. Irmãos, Jesus encerra uma série de um discurso, de sermões, de conversa para as pessoas, dizendo isso. Portanto, sejam perfeitos. O que é a perfeição? E como que Jesus vira para uma classe de discípulos e de pessoas e diz a eles, sejam perfeitos. Olha só, acompanhe comigo, por favor. Não feche a sua Bíblia. Não feche, por gentileza. Veja comigo o versículo 1 do capítulo 5. Versículo 1. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Ou seja, Jesus viu a multidão, subiu a um monte, chamou os seus discípulos e começou a ensiná-los. Começou a transmitir a eles as palavras de Deus, as orientações de Deus. Irmãos, nessa noite nós iremos aprender a vontade perfeita de Deus. Porque Jesus disse, sede perfeito, como vosso Pai que está no céu. Mas como ser perfeito? O modelo que nós temos hoje de sociedade a sociedade vira para nós e fala assim, olha, para você ser perfeito, homem ou mulher perfeitos, vocês precisam, para uma classe de pessoas, vocês precisam ser casados, ter filhos, ter bons empregos, ter um veículo bom, ter uma casa boa, precisam ter um status. Para outra classe, não importa tanto o dinheiro. O que importa é a sua saúde. Você precisa ser perfeito de saúde. Você não precisa ter uma casa boa, um carro bom, não. Você precisa viver uma vida simples, mas você precisa ter uma saúde boa. A perfeição se encontra na sua saúde. Falamos de uma classe de pessoas de perfeição material, outra classe de pessoas de perfeição física. E outra classe de pessoas diz, não, para você ser perfeito, você não precisa ter casas, não precisa ter uma saúde boa, não. Você precisa ter a sua mente boa. Você precisa ter uma mente sã. Então, irmãos, a ótica humana, ela quer passar para cada um de nós as perfeições que nós vemos na gente mesmo. Eu vejo a minha esposa e falo assim, olha, é o modelo perfeito de esposa para mim. De repente, em uma outra cultura, alguém pode falar assim, não, mas ela não serviria para ser minha esposa, porque a minha esposa perfeita é dessa forma. Entende? A ótica humana, a ótica de perfeição humana, ela é
totalmente diferenciada da que Jesus veio mostrar às pessoas. Por gentileza, abra sua Bíblia agora, no mesmo livro, o Evangelho de Mateus, capítulo 13. Por favor, Mateus, capítulo 13. Olha só. Jesus ele vai utilizar parábolas. Ou seja, o que é uma parábola? São contos, são acontecimentos ou fábulas que empregam uma verdade por trás daquele ensinamento. Por isso é que Jesus, como Jesus lidava com pessoas simples, ele falava da parábola do semeador, da parábola do joio, da parábola do grão de mostarda, da parábola da ovelha perdida. Para quê? Para trazer verdades de Deus às pessoas. Então, olha só. Mateus capítulo 13, versículo 24, Jesus diz que assim, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Semelhante. No versículo 31, Jesus também vai dizer, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. No versículo 44, Jesus vai dizer, novamente, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Jesus também vai dizer no versículo 45, 47 e o 33, o reino dos céus é semelhante a tais coisas. Por quê, irmãos? Porque Jesus veio trazer para nós, homens e mulheres, os ensinamentos e a vontade. Ele veio revelar Deus para cada um de nós. E ele revelou Deus através dele mesmo. Porque ele disse assim, aquele que vê a mim, vê o Pai. Ou seja, aquelas pessoas que viam a Jesus, nós que enxergamos Jesus pela palavra dele, que vemos Jesus pela história que foi contada de 2000 anos atrás, relatada por Flávio Joséfo, Policarpo, por tantos homens, relatado por Pedro, relatado por Paulo. Esses que viram a Jesus, pegaram o ensinamento deles e nos trouxeram até hoje, significa o quê? Foi Jesus trazendo para nós o reino de Deus. O reino dos homens é esse que nós vivemos. A perfeição que o homem enxerga é totalmente da perfeição de Deus. Entende? Jesus fala, sede perfeitos como vosso Pai que está no céu. Como ser perfeito? Como que eu posso, homem, ser perfeito como Deus é? Como? Nós iremos aprender a palavra de Deus. Volte agora, por gentileza, capítulo 5 de Mateus, que vocês estavam agora há pouco. No versículo 2, vocês lembram que eu falei, 1 e 2, que Jesus viu a multidão, chamou seus discípulos e começou a ensiná-los. Jesus, ali naquele momento, ele começou a ensinar como era o reino de Deus. Como era o reino dos céus, que não tem nada a ver com esse reino terreno. Versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, ou em espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres em espíritos são aquelas pessoas que não se acham grande coisa. São aquelas pessoas que elas se acham menosprezadas. Que elas são as pessoas, elas têm um complexo de inferioridade. Eles acham que não são melhores do que o seu vizinho, o seu irmão. Porque a ótica humana diz, se você tem um carro bom, você é melhor do que fulano de tal. Essas pessoas que se sentem inferiorizadas, Jesus aqui vira para elas e diz, bem-aventurados são vocês, porque de vocês é o reino dos céus. Como eu, então, vou ganhar o reino dos céus? Olha, se eu me sinto dessa forma, Jesus, tendo misericórdia de mim, ele diz, o reino de Deus é de vocês. O versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Chorar sem consolo
é aquela pessoa que ele não vê solução. É aquela pessoa que chora e ele não vê, ele não, quem é que vai socorrer ele? Aí a gente olha lá nos Salmos e olha assim, de onde vem o meu socorro? O salmista diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você, nessa noite, que se encontra nessa situação, chorando, angustiado, Jesus, mostrando a perfeita vontade de Deus e o reino de Deus, ele disse, vocês serão consolados. E isso, irmão, é uma profecia, porque lá no livro de Apocalipse está dizendo que o Senhor enxugará dos olhos todas as lágrimas. Ou seja, no reino de Deus não tem choro, não tem lágrima, é só alegria. Entende? O versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. É mansidão. É aquela pessoa que tem um espírito manso, é aquela pessoa que não é iracunda, que não se ira facilmente, que quando vem as dificuldades, as afrontas, vem alguém, às vezes, do seu serviço, porque, irmãos, como eu estou falando para vocês, a ótica humana, a vontade perfeita do homem é diferente da vontade perfeita de Deus. De repente, você está sofrendo uma situação que possa te deixar angustiado, te deixa com ira, te deixa nervoso. Mas Jesus disse, bem-aventurados são os mansos. Nesse momento, tenha fé, tenha mansidão. Por quê? Porque se você tiver mansidão e você pedir justiça de Deus, quem vai agir é o Senhor. Está escrito na palavra de Deus que do Senhor é a vingança. Do Senhor é a justiça. Ou seja, não é para eu e você nós fazermos o mal. É por isso que nós não devemos irar, nós não devemos pecar, porque quando a ira vem, você abre portas para o pecado, porque você pode fazer 1001 coisas. Entende? O versículo 7 diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ser misericordioso é você orar para o seu irmão, para aquele que te fez o mal, até para aquele que te deve, e você ter misericórdia, ter compaixão dele. Jesus utilizou uma parábola dizendo assim, aquele servo infiel. O servo, ele tinha uma dívida muito grande com o seu senhor. E ele chegou no seu senhor e falou com o seu senhor que não tinha como pagar aquela dívida. O seu senhor perdoou o seu servo. Quando o seu servo saiu, ele viu um servo daquele homem, o servo daquele que estava devendo o senhor, ou seja, um conservo, e foi cobrar esse homem. O homem disse que não tinha como pagar ele, ele pegou aquele homem, bateu, prendeu, alguém viu o ato daquele servo e foi falar ao senhor do servo. O senhor do servo mandou chamar ele. Quando ele chegou lá, o senhor virou para ele e falou assim, aí, por que você não perdoou, não teve misericórdia daquele conservo seu, como eu te mostrei misericórdia? Aí Jesus encerra essa parábola dizendo que o reino de Deus é dessa forma. Por quê, irmãos? Porque se nós tivermos misericórdia aqui, nós também teremos misericórdia do Senhor. E o salmista diz isso, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Olha só, a perfeição de Deus, a vontade perfeita de Deus não é igual à ótica humana. Não é igual à ótica humana. O versículo 8 diz, bem-aventurados os limpos de coração. Os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Certo marujo estava em um barco e ele era crente, temia a Deus. E o capitão daquele homem era um homem muito terrível. Era um homem que ganhava as coisas pelas suas forças. Ele empregava forças para arrancar e para conquistar tudo. E ele ficou sabendo que aquele marujo era servo de Deus. E ele virou para aquele servo de Deus, o marujo, e falou assim, você é servo de Deus? E ele, sim. Então me mostre o seu Deus. Porque eu olho para um lado e não vejo Deus. Olho para o outro e não vejo Deus. Olho para frente e para trás e não vejo Deus. E aquele marujo olhou para ele e falou assim, olha, o senhor está muito enganado. Deus não se vê assim.
Porque está escrito que os limpos de coração verão a Deus. Ser limpo de coração, irmão, é não guardar mágoa. O nosso coração é um depósito. Se você deixar ir entrar no seu coração, o seu coração vai mandar você fazer mil e uma coisas. Aí vem o rancor, vem a raiva, vem o ódio. Mas quando você não se apega a isso, quando você deixa o Espírito Santo de Deus limpar o seu coração, limpar a sua mente, você não se apegar com as coisas deste mundo, porque você está aprendendo que a vontade perfeita de Deus não é igual à vontade, a perfeição que o mundo quer que nós sejamos. O mundo quer que nós conquistemos as coisas com o nosso braço forte, mentindo, fazendo mal e maltratando, mas Deus não quer isso. Entende? A vontade perfeita de Deus é diferente. Versículo 10, versículo 9, quer dizer, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O que é pacificar? Pacificar é você dissimular, é você entender a paz. Ou seja, onde você vê a guerra, onde você vê a tribulação, você prega a paz. Isso é ser pacificador. Você agindo assim, você vai ser chamado de filho de Deus. Porque Jesus, como o filho de Deus, como Deus, ele sofreu, ele padeceu, foi escarnecido, ele foi chicoteado, ele foi cuspido. Em nenhum momento ele entregou a guerra. Em nenhum momento ele chegou como um comunista que seja, ou como alguém que possa pregar um outro tipo de política. Não. Jesus, muito pelo contrário, Jesus disse que veio fazer divisão entre o reino das trevas e o reino de Deus. E o reino de Deus é paz, amor e justiça. Entende, irmãos? Nós que somos servos do Senhor e queremos ser participantes do reino de Deus. E o reino de Deus está onde? No céu. Nós que queremos ser participantes do reino de Deus, devemos observar as instruções dadas por Jesus. Mais à frente, Jesus diz que bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça. Quem de nós, irmãos, quando a gente prega o amor, a bondade, a misericórdia, quando a gente cumpre a vontade de Deus e a gente faz a vontade perfeita de Deus, nós não somos perseguidos. Se você agir com amor, com honestidade, o mundo ele vai te perseguir. Ele vai dizer, não, peraí, você está errado, você está nadando contra a maré. É a lógica e é a ótica humana e mundana, porque o mundo quer isso. Mas Jesus ele veio dar um outro ensinamento, ele veio dizer, é chegado a vós o reino de Deus. E o reino de Deus, irmãos, é esse. É paz, amor, justiça e um viver de alegria no Espírito de Deus, no Espírito Santo. A Bíblia fala que quando nós aceitamos a mensagem de Cristo Jesus, quando nós aceitamos Cristo Jesus em nossas vidas, nós nos tornamos templo do Espírito de Deus. Imagina, irmãos, imagina que a igreja, o templo igreja, fosse um templo de bagunça, de baderna. Ali haveria paz? Nunca. Não haveria nunca. Mas a gente vai para o templo da igreja, seja a igreja batista, seja a igreja assembleia, aquela igreja que prega a palavra de Deus, porque Deus é amor, Deus é justiça, Deus é alegria, é gozo no Espírito. Deus, quando nós estamos sensíveis ao Espírito Santo de Deus, nós conseguimos olhar para o pobre e o necessitado e ajudar eles. Entende por quê? Porque nós estamos vivendo o reino de Deus. Mas o reino de Deus é aqui na terra? Não. Nós somos a igreja de Cristo Jesus. E através do Espírito Santo de Deus, nós somos participantes do reino dos céus. Entende? Por isso, irmãos, é que Jesus,
Mais à frente ele vai falar que nós, eu e você. Versículo 13 e 14. Vocês são o sal da terra. Por que nós somos o sal da terra? Porque nós somos participantes do reino de Deus, do reino dos céus. E esse sal, se ele vier a ser insípido, sem sabor, ele perde o seu efeito. Para nada ele presta. Se nós perdermos o nosso foco, se nós perdermos a nossa essência de servos e servas de Deus, porque não importa se você é batista, se você é assembleano, não importa de qual denominação e qual a crença que você tem. Não importa. Jesus te convida nessa noite para que você tome uma atitude de voltar a ser sal da terra. Entende? Porque se nós formos sal da terra, nós somos participantes do reino de Deus. Versículo 14. Vocês são a luz do mundo. Ele não diz que vocês são a luz da sua casa, da sua família. Não, ele diz que nós somos a luz do mundo. Significa que eu e você somos participantes do reino de Deus. Entende? E essa luz vem de onde? Vem dele. Ele que participa a luz conosco. Ele ainda diz assim no versículo 15. Não se acende uma lamparina, aliás, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num local adequado. A história diz que as lamparinas eram objetos feitos de barro, que se colocava cerca de 3 a 4 colheres de óleo de azeite e um pavio. E como naquela época não tinha energia, qual era o melhor local para se colocar a lamparina? Colocava-se nas paredes. Colocava-se no alto de um móvel que seja da época, porque quando você coloca a luz em cima, você consegue clarear maior quantidade, onde a luz consegue dissipar. Como que você vai colocar uma luz debaixo de um cesto? Ou debaixo da cama, em algumas versões está dizendo. Não tem como. Se eu e você, nós somos luz do mundo, Deus nos chamou para nós apregoarmos o evangelho dele, como que nós iremos nos esconder? Não tem como. A vontade perfeita de Deus é essa, que nós observemos o que está escrito na palavra de Deus, que nós sejamos o sal da terra, que nós sejamos a luz do mundo. Aí Jesus encerra no versículo 48 dizendo, portanto, ou seja, assim então, ou seja, assim sendo, é uma finalização. Sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. Entende, irmão? Meu irmão e minha irmã. Entende o que é ser perfeito sob a ótica de Deus? Entende o que é ser perfeito como Deus e não perfeito como homem? Portanto, nessa noite eu deixo aqui um convite a você, um apelo a você, meu irmão e minha irmã, para que você venha observar o que essa palavra de Deus falou ao seu coração. Seja perfeito como Deus é perfeito. Observe os ensinamentos que Jesus ensinou. Bem-aventurados são. Que você nessa noite você possa continuar sendo o sal da terra, continuar sendo a luz do mundo, para que você possa ser usado por Deus, para que a sua vida seja abençoada por Deus. Se você fizer assim, eu te digo com toda certeza, lutas virão na sua vida, porque nós estaremos obedecendo o reino de Deus e não o reino deste mundo. Mas eu te digo uma coisa, que é o que está escrito na palavra de Deus, que no final nós veremos a diferença entre o que serviu a Deus e aquele que não serviu a Deus. Portanto, assim como Jesus falou, sirva a Deus. Seja perfeito como Deus é perfeito. E observe o que o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração nessa noite. Amém? Neste momento, eu queria pedir para que você curvasse a sua cabeça
e que você fizesse uma oração ao Senhor, mediante a todas as palavras que o Senhor nos falou nessa noite, sobre perfeição, sobre voltarmos a ser sal e luz da terra. Amém? Nessa hora, eu queria pedir para que o irmão Domingos, o nosso líder dos homens, ele pudesse fazer essa oração conosco. Amém? Amém, irmão Domingos? Chega só um pouquinho mais perto do microfone, irmão Domingos, para que nós possamos te escutar. Amém? Que o Senhor venha nos abençoar. Está ouvindo? Amém? Oremos, então. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite, Senhor, aprendemos de Ti, meu Pai. Nesse momento, Senhor, que eu peço que nós possamos colocar Jesus em prática, meu Pai. Cada dia, Senhor, o que aprendemos na Tua palavra, Senhor. Meu Deus, eu Te agradeço nesse momento, Pai, pela essa palavra, Jesus. Nós possamos colocar em prática em nossas casas, em nossas famílias, meu Pai, a igreja, Senhor, cada dia, meu Deus. E peço também, Senhor Jesus, que segura, Senhor, nas nossas mãos, Senhor Jesus, que nós possamos continuar firmes, Senhor, na Tua presença, Senhor Jesus, fazendo, meu Deus, a Tua vontade aqui, Senhor, nessa terra, meu Pai. Eu Te agradeço, Senhor Jesus, nessa noite, no Teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe o irmão Domingos e a sua família. Amém. Eu quero aqui agradecer a presença da minha tia Helena e a sua família, a presença da minha mãe, do irmão Deus Edith também, a presença de todos os irmãos da nossa igreja. Que o Senhor venha continuar abençoando sua família, que o Senhor venha retirar todo o mal que estiver nos rondando, esse vírus, no nome de Jesus, que o Senhor venha fazer esse vírus passar longe das nossas casas, tá? Que vocês possam se cuidar, viu? Utilizando máscaras, lavando as mãos, como nós já temos orientado, como a Organização de Saúde tem orientado também. Que o Senhor vai abençoar as suas vidas. Amém? Terça-feira nós teremos culto às 20 horas. Quinta-feira nós teremos a escola bíblica aos nossos jovens. Eu quero todos os jovens nessa aula. Vai ser a primeira aula de uma nova revista e nós teremos um professor de fora. É um professor muito abençoado. Então, não perca, tá bom? Mesmo horário, nós estaremos enviando os links, que o Senhor venha abençoar a vida de vocês. Amém? Oremos pelo término. Pai querido, Deus de amor, muito obrigado, Senhor, por essa noite abençoada. Que o Senhor venha continuar, Senhor, tomando de conta de nossas vidas, abençoando nossas famílias, nossos filhos, nos dando a Tua graça, Senhor, a Tua paz. Assim, Deus, oramos para que o Senhor venha, meu Deus, repreender todo o mal, Senhor, toda enfermidade. Se tem alguma enfermidade naquelas pessoas agora que estão nos assistindo, no nome de Jesus, a enfermidade vai embora agora no nome de Jesus. Eu te repreendo no nome de Jesus. Sai agora e dê lugar à bonança, dê lugar à alegria, dê lugar à saúde. Senhor, que o Senhor venha, meu Deus, abençoar o irmão Marciano, que fez mais um ano de vida. Que o Senhor venha dar a ele, Senhor, alegria, muita saúde, muita paz, prosperidade. O Senhor venha abençoar, Senhor, a sua família. Assim, Deus, oramos, Pai, e te agradecemos, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, seja com todo o povo de Deus na terra. E nós iremos todos concordar em uma única só voz, dizendo amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Eu vou abrir o áudio para que a gente possa conversar um pouquinho. Cadê? Aqui. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Amém.
Deus abençoe. Tchau. Claudião. Mateus, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus. Quero mandar um parabéns bem grande para o irmão Marciano, se ele menino. estiver ouvindo. Quero abençoá-lo no nome de Jesus. Ô, Lili, Deus abençoe, irmão Antônio. Deus abençoe, irmão Antônio. Antônio. Saudade, irmão Antônio. Acomado. Abençoe família. Beijo da Mariana. Hilde, família. Querida, Pai do Senhor, querida. Ellen. Pastor. Em nome de Tá Jesus. mandando um beijo. Ellen, irmã Ellen, Deus abençoe, Pai. Pai do Senhor. Deus abençoe todos que nós estamos vendo, que não estamos vendo. Deus abençoe.